E para a gente fechar essa conversa e eu iniciar aqui a elétrica, falta só comentar sobre o efeito Doppler. Efeito Doppler. Assim, ó, eu não sei se você percebeu, mas a gente fez uma sequência dos fenômenos, né? Quais foram os fenômenos? A gente falou de reflexão, de refração, de difração, de interferência, né? Onde a reflexão batia e voltava. A reflexão não mudava de meio. Se não mudava de meio, não mudava a velocidade. Mas era a mesma onda que batia e voltava. Se é a mesma onda, é a mesma fonte, é o mesmo observador, também não mudava a frequência. Lembra que a gente comentou bastante? Que velocidade depende do meio e a frequência depende da fonte ou do observador, né? Observador eu estou falando que ele escuta e ele olha, né? No caso de som e no caso de luz. O efeito Doppler, eu não vou fazer o barulho, né? A gente já fez uma vez, mas é quando você tem uma aproximação ou um afastamento de fonte e ou observador, né? Para não ficar devendo, ó, não vou nem compartilhar a tela. Carro, Fórmula 1, barulho. Vamos ver. Será que isso aqui é legal? Vamos ver. Olha só. O que você tem que perceber no Fórmula 1 é a diferença de frequência. Lembra que a gente conversou de som mais fino e de som mais grosso? Que na verdade o palavreado correto é som mais agudo e som mais grave, né? Mas você pode entender como som mais fino e som mais grosso. Então, quando ele está se aproximando, ele vai ficando mais fininho. Quando ele vai se afastando, ele vai ficando mais grave, né? Ele vai ficando mais grosso. Essa mudança de frequência é exatamente por conta da mudança nesse caso, da fonte, né? Que é o carrinho de Fórmula 1 fazendo esse barulho. Então, aqui, o efeito Doppler, o que acontece? É uma velocidade, né? Um movimento relativo de fonte barra observador. Para ondas, de maneira geral, né? Quando a gente analisa o som, aí aqui tem uma equaçãozinha pronta, que é assim, ó. A frequência com que chega até o ouvido de quem está ouvindo, que é a frequência aparente, ela é a frequência que foi emitida de fato. A frequência que a fonte mandou, né? Só que daí você vai abrir aqui um parênteses. A maior dificuldade que o aluno tem nessa matéria é saber, em cima é mais, embaixo é menos, embaixo é menos, em cima é mais, o que acontece? Então assim, ó, você monta, você tem velocidade do som em cima, você tem velocidade do som embaixo. Aí você tem velocidade do observador em cima e você tem velocidade da fonte embaixo. Dessa forma, desse jeitinho que está aqui, pronto. Aí agora você vai pensar e você vai lembrar da seguinte forma, olha só, ó. Quando você tem uma aproximação, a frequência ela aumenta. Então a frequência aparente ela é maior que a frequência real, a frequência de fato. Ó, se você quiser fazer uma legendinha, a FAP é aparente, FO é a frequência real, tá? A frequência emitida ali pela fonte. E quando você tem um afastamento, é porque a frequência aparente é menor que a frequência que foi emitida de fato. Você lembrou disso? Acabou. Acabou mesmo. Porque agora, olha só, ó, o observador não está em cima e a fonte está embaixo, né? Então, olha só, ó, vou fazer a aproximação, sinalzinho vermelho, e eu vou fazer o afastamento, sinalzinho azul. Pensa junto comigo, ó. Para que a minha resposta aqui seja maior que esse cara, o que está em cima vai ter que aumentar? Não vai? Sim ou não? Então, olha só. Se for uma aproximação, o que eu faço? Em cima é mais. Por quê? Porque daí aumentando o cara de cima, eu aumento a resposta. Resolveu. Só que agora, e se eu mexesse embaixo? Né? Agora é inverso com o cara de baixo. Então, para eu aumentar a frequência aparente, eu vou ter que diminuir o cara que está aqui embaixo. Então, na aproximação, aumenta. E se você lembrar, aqui em cima, o numerador é direto. Você soma
e o denominador é inverso, você subtrai. Se for agora, olha só, afastamento, né? Para eu diminuir o de cima, eu subtraio. Eu diminuo o de cima. E para eu diminuir ainda, né? Só que o de baixo eu vou ter que aumentar. Então você aumenta o de baixo e você diminui sua resposta. Beleza? Tranquilo? O som, ele é mais perceptível, né? Então você consegue ver essa diferença, ver assim, né? Sinestesia. Você consegue perceber essa diferença de frequências, ambulância, Fórmula 1. Só que também acontece com a luz, né? Então pra gente fechar esse papo aqui, ó, também acontece com a luz. O acontecimento com a luz é conhecido como sendo redshift, que é aquele desvio para o vermelho. Do tipo, né, a gente tem, né, com experimentos, com observações atuais, que as galáxias estão se afastando, tá? Além de estar se afastando, elas têm um movimento ali que é acelerado. Isso é um dos problemas atuais da física, porque assim, né, tá se afastando e tá acelerando, então tem que ter alguma energia fazendo isso, né? Como se você joga uma coisa para cima, tá? Beleza, ela sobe, só que ela sobe freando. Né? Então, tá, beleza, pode estar se afastando, mas era para estar com movimento retardado, né? E não tá com movimento retardado, tá com movimento acelerado. Então tem essa energia a mais que a gente não conhece tanto dela. A gente chama de energia escura. Mas enfim, ó, mesma coisa. Aqui a gente tem o seguinte: quando a gente tem uma aproximação ali de uma estrela, então se a estrela está aproximando, a gente tem que a frequência emitida por ela vai aumentar, né? A percepção nossa, né, que vai chegar ao nosso olho, aumenta. Ou seja, se a frequência aumenta, lembra do espectro eletromagnético? Que é vermelho, alaranjado, amarelo, azul, né? Tem um verde também no meio, mas azul e depois termina no violeta. Lembra que o nosso olho, ele é mais sensível ao azul, então quando aproxima, a gente fala que é um desvio para o azul, porque a frequência aumentou. Agora, se está afastando, o afastamento faz o que com a frequência? Diminui. Aí, se você diminuir a frequência, a gente fala que é um desvio para que tem menos frequência. Né? É um desvio para quem? É um desvio para o vermelho. Pronto. Tá aí o efeito Doppler, só que aplicado à luz também. Beleza? Então é isso que você precisa lembrar. Se é aproximação, a frequência de quem está enxergando, quem está ouvindo, aumenta, é maior que a real. E se for afastamento, diminui. Fechou? Beleza?